mas, como sempre, foi um defensor, certo, das nossas instituições, das Santas Casas, hospitais filantrópicos, é conhecedor, certo, dos problemas que nós passamos, dos serviços que nós prestamos, e tenho aqui, certo, em público, e agradecer, certo, a ação que o senhor faz no parlamento para nossas instituições. E a importância que hoje, né, o senhor vem tratando a saúde pública na comissão em todos os assuntos referentes à Covid-19, como também da saúde em todas as áreas. A questão dos medicamentos, a questão aí também que vai já colocar em votação, entrar a questão da prorrogação da 13992, que é muito importante para o setor, e todas as ações que nós temos aí do parlamento. Quero colocar também que quem tem visto e quem tem atendido as demandas das Santas Casas Hospitais Filantrópicos, indiscutivelmente, tem sido o parlamento brasileiro, através de parlamentares sensíveis a nossos serviços, parlamentares como o senhor, como o Antônio Brito, da Frente Parlamentar, como a deputada Carmen e como tantos outros, deputado Pedro. Essas ações, certo, do parlamento está dando uma visibilidade, está dando ao governo brasileiro, ao Ministério da Saúde, a importância, de fato, nós temos, porque a importância de ser o maior prestador de serviço ao SUS, na média e na alta complexidade, eles têm conhecimento, o Ministério da Saúde, eles são sabedores, mas ainda não nos deram o reconhecimento, certo, do que nós prestamos aos nossos brasileiros, o que nós prestamos na saúde pública do Brasil. Deputado Luizinho, a CME Online, nós estipulamos para que pudéssemos ouvir os deputados, ouvir as autoridades que têm ações, né, ligadas, têm ações na área de saúde, principalmente na área voltada às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Então, o processo, nós vamos dar a palavra ao senhor, que pode ter aí o tempo que quiser para falar, principalmente da questão da comissão externa do Covid, né? Como falei aqui, repito, os assuntos importantes hoje, que é um assunto que preocupa muito a saúde pública e preocupa muito os nossos hospitais, a falta de medicamento. As perguntas elas podem ser enviadas pelo chat, certo? Aqui está a Mona Lisa do meu lado, que irá depois da sua palavra, ter aí a pergunta de todos os nossos presidentes de federações, nossos hospitais, que já têm inscrito aí mais de 70, e hoje presencial aqui, já inicialmente, vai crescendo mais de 40 pessoas para te ouvir, Luizinho. Tá? Então, você fica com a palavra, e mais uma vez, quero aqui agradecer em nome da CIB, em nome das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, as ações no parlamento que o senhor tem dado atenção à nossa entidade. Oi, não, Luizinho. Mirócles, eu que agradeço aqui o convite, agradeço a possibilidade de participar com vocês. Eu considero que as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos é o serviço essencial do nosso país. Eu sou fruto de uma Santa Casa. Eu nasci na Associação de Caridade do Hospital Iguaçu, na minha cidade, e fiz a minha residência médica no Hospital Escola São José, que era um hospital da universidade onde eu fiz a medicina, um serviço credenciado pela SBOT, e ela era feita o campo de emergência nesse hospital onde eu nasci, a Associação de Caridade do Hospital Iguaçu. Infelizmente, esse hospital que fica a cerca de 200 metros da casa da minha mãe, e a casa que minha mãe morou a vida inteira, meus avós, e eu tive a oportunidade de morar ali durante muitos anos. Infelizmente, essa unidade filantrópica ela foi fechada. Foi fechada pela incompetência da prefeitura municipal, falta de sensibilidade do gestor, que tinha que complementar uma tabela SUS que foi, ao longo dos anos, ficando defasada. Foi ali, naquela unidade filantrópica, além de eu ter nascido, que eu aprendi grande parte do que eu sei de ortopedia, de comecei meus primeiros plantões, as minhas primeiras cirurgias. Já me lembro na residência e acompanhando diversos
professores, preceptores, que operavam ali, Mirócles, a madrugada inteira, operando pelo Código 7. Então, o nosso serviço ele tinha um movimento espetacular de ortopedia, todo mundo queria operar pelo Código 7, que tinha um grande movimento cirúrgico naquele momento. A gente trabalhou o ano passado inteiro no grupo de trabalho da tabela SUS. Né? Quero aqui agradecer toda a ajuda, todo o empenho do Antônio Brito, nosso presidente da nossa frente parlamentar, presidente da nossa Comissão de Seguridade Social e Família, o empenho e a coragem, a valentia da Carmen Zanotto, uma grande deputada, grande companheira, diariamente com a gente lá na comissão, nas nossas audiências públicas. Agradecer ao Pedro Westphalen, que é um ícone, uma pessoa ligada à saúde de muito tempo, tem a sua origem no Serviço Filantrópico do Rio Grande do Sul. Agradecer ao Irã Gonçalves também, nosso presidente da Frente Parlamentar pela Medicina. Esses parlamentares trabalharam conosco no Grupo de Tabela SUS, mostrando o diagnóstico de como o nosso país está andando para trás, cada vez que a nossa tabela SUS ela não avança. A gente vê o investimento público a cada dia sendo jogado no ralo em hospitais próprios ou hospitais que têm que ser geridos por organizações sociais, na sua grande maioria das vezes com contratos milionários, em vez de a gente trabalhar com uma prestação de serviço ao SUS através da filantropia, das santas casas, dos hospitais filantrópicos, remunerando bem para quem presta serviço. E a gente decide avançar com hospitais públicos que não têm, vamos dizer assim, uma capacidade, nem uma obrigação com a meritocracia, com a entrega. Eu só acredito num serviço público prestado com qualidade, principalmente por entidades filantrópicas e privadas prestando serviço ao SUS. É a maneira que a gente modernamente vai ter que trabalhar. Mirócles, eu fui secretário de Estado com o Estado do Rio de Janeiro falido. Então, nós temos muita dificuldade. Continua o Rio de Janeiro com dificuldade, mas pela lei de responsabilidade fiscal não se poderia contratar, nem concursar mais nenhum funcionário público. E é essa a realidade do nosso país também a nível federal. O Brasil, a Previdência brasileira não suporta mais funcionários públicos. A Previdência brasileira e o nosso sistema não suporta mais tanto investimento público para um nível e uma demora na entrega do nível de serviço. Você sabe que se a gente hoje contratualizar, comprar esse serviço numa entidade filantrópica, num prestador de serviço SUS, com uma tabela justa, a gente consegue imediatamente conter diversos problemas que a gente enfrenta no Brasil. A gente acaba com a nossa fila de ortopedia, a gente acaba com a fila de catarata, das cirurgias eletivas, pagando bem, utilizando essa ampla rede nossa, a gente consegue enfrentar e acabar com inúmeras mazelas. Eu brinco que um ministro da Saúde, se quisesse acabar com os problemas do Brasil, seria até fácil na área da saúde, principalmente nas cirurgias que estão retidas há tantos anos. Era somente fazer uma tabela e falar que operar eu pago. Certamente a gente não teria mais fila para nada, porque nós temos profissionais, nós temos leitos, nós temos equipamentos. O que a gente precisa é remuneração justa e reorganizar esse serviço. Eu tenho falado ao longo dos últimos anos, e bato nessa tecla, que eu sou contra essa coisa das linhas de crédito para o sistema. Eu sou a favor de uma tabela justa para que a gente acabe com necessidade de pegar dinheiro emprestado. O que as santas casas querem não são esmola, é prestar um serviço justo e acabar fazer um encontro de contas e acabar com qualquer tipo de dívida. É barato para o governo federal hoje, se fosse zerar todas as dívidas das santas casas. Seria mais barato, porque o pessoal pega empréstimo para poder pagar dívida com o próprio governo federal. Mais fácil chegar, anistiar essas dívidas e recomeçar a vida, porque esse serviço é essencial. O próprio Pedro Westphalen tem um projeto que faz a troca da dívida por prestação de serviço. A gente precisa avançar muito nisso e acabar com essa coisa de ficar pagando juros de esquemas de dever e estar sempre devendo. A gente precisa criar um novo momento. O momento da pandemia, ela veio mostrar para a gente a necessidade do investimento no Sistema Único de Saúde, a necessidade que a rede filantrópica, prestadora de serviço ao SUS, ela se faz presente. Ela fez com que todos no mundo voltassem os olhos para a saúde e da necessidade do investimento em saúde. Eu falo sempre, Mirócles, que diferente de todas as áreas do mundo, a única área que a tecnologia, em vez de baratear o serviço, ela encarece o serviço é na saúde. Em todas as áreas.
Quando surgiu a telefonia celular, os aparelhos eram caríssimos. E aí, cada vez que modernizou o aparelho, o valor foi ficando mais baixo. Quando nós avançamos nos serviços, seja ele nos nossos automóveis, nos nossos carros, o gasto era muito maior com combustível e esse gasto foi diminuindo com motores mais eficazes. Mas hoje, a gente vê na saúde, toda vez que liga um novo equipamento vai tornando a saúde mais cara. Por isso, o investimento público em unidades de boa qualidade, que possam prestar serviço, é um caminho para a gente avançar pela frente. Eu tenho certeza que essa guerra contra a Covid-19, especialmente agora, quando a gente enfrenta desabastecimento de anestésicos, de sedativos, e que a nossa comissão está batendo duro nesse serviço, principalmente para que o governo federal faça uma requisição administrativa e que permita que todas as entidades filantrópicas possam aderir e comprar esses medicamentos ao preço justo. A gente acabar com essa situação, porque não são os hospitais estaduais e municipais que vão ganhar a guerra contra a Covid-19, especialmente no interior do Brasil. Quem vai ganhar essa guerra são as santas casas e as unidades filantrópicas. Por isso eu tenho defendido a requisição administrativa, tenho defendido que a gente trabalhe em conjunto e juntos, somente juntos, a gente vai poder ganhar essa guerra. Deputado, eu tenho acompanhado, inclusive na quinta-feira, ficamos com a deputada Carmen em uma reunião da Associação de Anestesiologistas do Brasil até 1h da manhã. Não sei se a deputada chegou a comentar com você, deputado. Ô, Mirócles, eu não sabia que ficou até 1h da manhã, senão eu teria entrado, que o meu voo para o Rio de Janeiro saía às 7h50, e aí eu fiquei até 9h30 da noite, e aí eu cheguei no Rio de Janeiro, já eram 9h40. Se eu soubesse, eu teria ficado teria participado da Sociedade de Anestesiologia, que eles queriam que eu participasse e eu acabei não podendo participar. Mas ela inclusive, justificou a sua ausência. Esse tema é um tema que eu tenho visto e se não fosse a comissão, se não fosse presidida por você, pela deputada Carmen, hoje não estaria, o Ministério não estaria, o próprio Brasil, com a preocupação de tentar resolver. A comissão foi que alertou já há algum tempo, e agora de uma forma definitiva, para que venha a ter uma definição quanto a isso. Mais uma vez, lá estava representante do CONAS, representante do Ministério da Saúde, e eu me fiz preocupar, me preocupei e expus isso mais uma vez, e a deputada concordando conosco, de que, certo, existe hoje uma ação do CONAS, CONASEMES e do Ministério da Saúde, mas essas ações elas não estão bem desenhadas. Nós mesmos oficializamos ao CONASEMES, certo? Vamos ter uma reunião amanhã ao CONAS, vamos ter uma reunião amanhã para saber como esses medicamentos vão chegar às nossas unidades. E as nossas unidades só de enfrentamento ao Covid. Né? E quantas unidades nossas estamos prestando serviço na alta complexidade, que somos a grande maioria da atenção no Brasil, e já com a falta de medicamento, já com nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos profissionais, nossos diretores, de uma forma muito apreensiva para resolver esse problema. Nós estamos, através da CNB, procurando também a aquisição e a compra do medicamento, como você disse, nossas instituições, elas querem participar e comprar o medicamento, certo? Não existe a vontade aqui de pedir, certo? Então, esse é um tema que realmente é um tema muito importante e que eu parabenizo e que vocês estão jogando muito pesado com o Ministério, mas ainda é uma ação de médio prazo. Você tem alguma informação mais recente de uma definição do Ministério quanto à aquisição dos medicamentos a curto e médio prazo? Mirócles, você sabe que eu fui duro. Isso é um mundo, né? Você sabe que eu fui duro e o que a minha proposta é de requisição de 50% do estoque da indústria para que fique disponibilizado para as secretarias estaduais, municipais e as entidades filantrópicas. O Ministério precisa ser muito duro. O Ministério está ainda na política de tentar fazer uma requisição e fazer uma ata de registro de preço, que os municípios possam aderir
e vocês façam a adesão com os municípios, fazer um encontro de contas. Essa é a postura. Eu estou sendo assertivo, que eu não vejo solução nesse processo se não acontecer a requisição administrativa de metade do estoque. O registro de preço permite a quem vende participar ou não participar, e acho que esse momento não cabe à indústria nacional participar ou não. Ela tem que participar, ela é obrigada. Esse estoque está no limbo. A gente tem aí denúncias diárias de distribuidores vendendo de forma extorsiva. A gente não consegue entender o que a quantidade que fabrica é diferente do que a quantidade que está sendo fornecida no mercado. Alguém está escondendo estoque. Eu tenho sido muito duro, coloquei o Ministério Público Federal nisso, fui duro com a CEMED, chamei a Anvisa para dentro do problema para que a gente solucione. Vamos ver se nessa semana consegue ter uma solução por parte prática do Ministério da Saúde. Os meus posicionamentos, você esteve comigo em 2 oportunidades, são muito claros e muito práticos. Eu não tenho problema em comprar briga, porque a briga é boa. A briga não é para mim, a briga é para atender a população brasileira. Então, assim, a gente não tem problema com a indústria nacional, a gente quer que a indústria nacional funcione. Agora, ninguém pode ficar fazendo subestoque para vender os preços distorcivos que estão vendendo, Mirócles. Eu acho que essa semana é uma semana definitiva. Acho também que, de qualquer maneira, só pela nossa atuação, pelo que a gente tem pautado, já começou a ter uma melhora na oferta e nos preços. Mas, se continuar dessa maneira, nós vamos fazer, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito para descobrir quem é que está enganando a população brasileira. Eu queria só colocar que as perguntas podem iniciar a ser feitas pelo chat, que o analista está aqui, vai passar para o deputado Luizinho, e para que nós possamos aí ele responder. Deputado Luizinho, eu tenho certeza disso e eu ia colocar exatamente isso. Hoje já houve uma pequena melhoria das distribuidoras, das fábricas, exatamente pela pressão. Aqui disse e repito, se não fosse a comissão liderada por você, deputado, pelo deputado Carmen, tivesse essas ações fortes junto ao Ministério, junto a chamar, como foi nas últimas reuniões, as distribuidoras e as fábricas, nós não estaríamos ainda em pior situação. Mas eu tenho certeza que iremos aí ter uma solução, e uma solução voltada para as Santas Casas e hospitais filantrópicos de uma forma diferenciada. Né? Repito, nós não estamos pedindo para que sejam dados esses medicamentos. Nós queremos ter a condição de comprar, mas comprar com preços justo. Então, isso, como você já disse, está sendo feita uma ação forte junto ao CONAS, ao CONASEMI, junto conosco, com você, para que nós possamos dar esse espaço a todos os estados brasileiros, a todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Deputado, eu queria também colocar sobre a questão da prorrogação da 13.9912 do deputado Pedro. Né? É muito importante, né? Já foi conseguida as assinaturas, conversei com ele hoje, conversei com o deputado Brito hoje, e me parece que naturalmente tem algumas prioridades dentro do parlamento que a gente não conseguiu botar em votação ainda essa prorrogação, que já foi, inclusive, dentro do Ministério da Saúde, acordado, certo, com o CONAS, CONASEMI, CNB, SN Saúde e outras entidades, para que nós possamos dar continuidade aí, pelo menos mais 90 dias, né, da questão das metas, da cobrança das metas, como também do pagamento às entidades pelo valor contratual. E a informação que eu tenho é que existe aí um movimento para que você fique como relator, né, dessa lei aí. Tá? Você pode nos falar e como está a questão da prorrogação da 13.992 dentro do parlamento? É um anseio muito forte em todos os hospitais. Mirócles, nós temos lá uma condição. Eu fui o relator desse projeto, né? Da outra vez o Pedro não me chamou para ser coautor, já para me ficar como relator, para tentar chegar e avançar isso rapidamente na Câmara, até pela situação de plenário, de eu estar toda semana em Brasília, e a gente conseguiu avançar da outra vez. Eu acho que dessa vez a gente vai avançar também. A pauta está sobrecarregada de medidas provisórias, né? Medidas provisórias prestes a vencer. Então, está gerando dificuldade na nossa pauta nas últimas semanas, que as inúmeras medidas provisórias estão impactando diretamente a pauta da Câmara. Acho que isso vai entrar em pauta. A gente já recolheu, é o nosso partido progressista que
vamos dizer, lidera o bloco de partidos, a gente conseguiu a assinatura do requerimento de urgência. Vamos pedir ao presidente Rodrigo Maia se a gente consegue pautar. Mas as medidas provisórias que estão praticamente trancando a pauta, elas estão impactando no que está sendo colocado em pauta e por isso que está criando um pouco mais de dificuldade. É excelente que a gente já tenha avançado previamente com o CONAS e CONASEMS, que tinha também uma discussão de algumas unidades, de alguns estados que suspenderam cirurgias eletivas, suspenderam alguns procedimentos sem, vamos dizer assim, sem uma necessidade absoluta. E hoje a gente está vendo que tem a necessidade de uma retomada de vida normal na maioria das cidades. Eu falo aqui por mim na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana, da gente voltar a ter uma atenção à saúde, porque a gente já passou de um pior momento da pandemia. Graças a Deus, eu acho que o conjunto dos parlamentares entende da necessidade da prorrogação, né? Isso já tinha sido proposto pelo Pedro, um prazo maior, esse prazo foi negociado. Acho que a gente ia vencer parte da burocracia da Câmara nesse processo para a gente conseguir finalizar essa situação e resolver também, apesar de não afetar vocês, resolver uma questão do financiamento do FAEC, que a gente tentou também garantir de forma assertiva para as clínicas de hemodiálise o recurso. Infelizmente, algumas coisas o FAEC superou o valor e o Ministério está com alguma dificuldade aí para esclarecer essa situação do FAEC, mas eu acho que a gente consegue, dentro da próxima semana, resolver as duas questões, do projeto de lei a nível da Câmara e também do FAEC, para poder dar estabilidade. Tudo que a população precisa é de atendimento para o Covid e no pós-Covid, né? Nós precisamos de um pós-Covid muito forte. Tem muita coisa que vai ficar retida, que já está comprovado que está retido e que a gente vai precisar retomar com cirurgias eletivas com muita vontade para avançar no atendimento da nossa população. Sem dúvida, deputado. Existe uma demanda reprimida aí que vai ser um outro problema posterior aí, porque nos nossos hospitais. Eu fico feliz de ouvir isso, porque realmente, repito, é uma demanda de muita apreensão dos hospitais, porque os secretários municipais, naturalmente, vindou do dia 30 de julho, né? Eu estou, inclusive, indo ao Ministério agora tentar que seja colocada uma portaria enquanto a lei não consigamos promulgar a lei, tá? Tanto no Congresso como pela Presidente da República. Então, para não ficar em aberto, eu estou lá. E houve um acordo, deputado, dentro desse acordo que participou o deputado Pedro, com nós conhecemos, que esses recursos do FAEC, certo? O Ministério assumirá, certo? Esses valores que ficariam a mais nos estados e municípios, né? Então, isso foi acordado lá, certo? Que não deixará de receber as clínicas e os recursos de FAEC a mais, tá? Isso ficou acordado. Você quer colocar, Mona Lisa, as perguntas? Pode falar. Boa tarde, deputado. O senhor me escuta? Acho que sim. Estão me ouvindo? Estou escutando bem, Mona Lisa. Desculpa, eu tinha fechado aqui o áudio, mas eu estou escutando muito bem. Eu vou fazer algumas perguntas que chegaram aqui para a gente. A Hilda Rodrigues, ela fala sobre a escassez da medicação. Além da escassez, as entidades estão sofrendo com um preço absurdo para aquisição. Ela deu um exemplo que a fentanila de R$ 5,00 foi para R$ 65,00 a ampola. Tem alguma ação nesse sentido? Então, Mona Lisa, como é que é o nome de quem fez a pergunta? Hilda. Hilda. Hilda, a ação que nós estamos fazendo, a nossa proposta é que faça a requisição de 50% do estoque de todos os laboratórios nacionais, porque desde 3 de junho nós fizemos uma primeira audiência pública com a indústria nacional e ela garantiu que nós não teríamos problema no abastecimento, que nós não teríamos falta de IFA, que é o insumo farmacêutico, que é o essencial ao medicamento, que a gente não tinha falta de IFA, que a gente não ia ter falta no nosso mercado. O que nós conhecemos da produção da indústria não tem por que ter falta de qualquer item. O que a gente está vendo é isso que você falou, são preços especulativos. Mas eu peço, Hilda, que você mande a CMB a denúncia de qual foi a distribuidora que está te mandando esse preço. Porque nós vamos ao Ministério Público Federal e nós vamos diretamente no Ministério Público Federal e nós vamos na CEMED para poder trazer essas distribuidoras à luz, porque não é possível uma situação como essa.
é o que a gente mais está trabalhando na Câmara hoje, é o motivo das nossas audiências públicas, é o motivo de tudo que a gente está ali, na grande maioria do que a gente está brigando, para a gente tentar resolver essa questão da medicação anestésica. Essa é uma situação assim, surreal que nós estamos vivendo, chega a ser inacreditável. A gente está brigando muito. Eu tenho certeza que se fizer a requisição de metade do estoque e esse estoque ficar disponível para os estados, municípios e unidades filantrópicas comprarem diretamente, a gente vai resolver o problema da falta de sedativo e de anestésico. Obrigada, deputado. Outra pergunta chega aqui da nossa Federação da Bahia, na pessoa da presidente, a Dora. Ela pergunta se na sua vivência junto aos atores do Ministério da Saúde, se o senhor vislumbra uma alteração na tabela SUS ou outro direcionamento de resolução para o subfinanciamento. Bem, o difícil no Ministério da Saúde são as mudanças constantes do Ministério. O que nós já conversamos, e o que eu conversei essa semana com o novo secretário de assistência especializada, é que a gente precisa de uma nova tabela SUS, né? Eu estou propondo, inclusive, que a gente já deveria voltar a pagar diretamente ao prestador, o governo federal voltar a fazer o pagamento, acabar com os pagamentos via os fundos estaduais e fundos municipais, muito gestor ficar retendo o pagamento, né? E eu proponho que a médio e longo prazo a gente volte a pagar, inclusive com o Código 7, que eu acho que era uma coisa que estimulava a classe médica a fazer os seus procedimentos. Eu não vejo outro caminho que não seja tabela SUS. Até que a gente avance, eu conversei com o secretário Franco, que a gente avance em alguns locais, inclusive como se fosse um novo FAEC. Pegasse uma linha de cuidado, tipo catarata, e falar, vamos pagar como FAEC. O que operar a gente paga. Acho que tem algumas coisas que a gente precisava ir para esse desafio. Nosso país é um país muito grande e não pode, em algumas patologias, ficar o paciente aguardando 2, 3 anos para realizar uma cirurgia. E aí eu acho que tem que ter uma visão diferenciada, tem que ir para frente e tem que avançar no valor da tabela SUS, remunerando justamente por procedimento. Perfeito, deputado. A Lair Moura, ela traz 2 questionamentos que talvez uma partir da sua experiência com o Ministério da Saúde. Ela conta para a gente que a Santa Casa de Batatais colocou à disposição 9 leitos SUS de UTI, mais 8 de enfermaria exclusivos para Covid. Só que ela ainda não conseguiu habilitação. E ela queria saber os caminhos para agilizar esse pleito. Se a legislativa poderia ajudá-la de alguma forma. Claro. Primeiro, ela tem que estar dentro do plano de contingência da cidade de Batatais e do estado de São Paulo. Se não me engano, Batatais é São Paulo. Se ela estiver no plano de contingência, esse envio de habilitação de credenciamento ele foi enviado pelo município, pelo estado. Se ela tiver a cópia dessas deliberações, ela pode enviar para a CMB, que eu mesmo vou no governo federal brigar aí por essa habilitação de leito, caso não tenha saído. O governo federal já habilitou muitos leitos, apesar da demora, tem feito um bom trabalho nesse sentido, e ela mandar a documentação para a gente avançar. O que acontece é que essa não é uma iniciativa da unidade, ela tem que ser uma iniciativa do gestor. O gestor municipal, o gestor estadual, que tem que enviar esse dado para o Ministério para publicar todas as habilitações. A última vez que eu olhei, o estado de São Paulo já tinha mais de 1.000 leitos habilitados. Eu realmente não... 1.000 leitos de terapia intensiva habilitados. A gente pode atualizar, mas se ela mandar para a gente também esse documento, a gente trabalha para auxiliá-la. Deputado, que bom, porque, inclusive, nós mesmos, essa demanda dela, como existe a demanda do próprio presidente da Federação de São Paulo, nosso Rogato, ex-presidente, e nós também já interferimos lá. A informação que nós temos é que está sendo analisado. Já foi realmente encaminhado pelo governo de São Paulo, né? E está existindo uma demora lá, que eu não sei qual a posição e qual o critério. Então, com a sua ajuda, tá? Vamos encaminhar ela e caminhar os demais para que juntos possamos lá pressionar o Ministério da Saúde. Hoje mesmo, Mirócles, a gente conseguiu a habilitação de 2 prestadores de serviço do SUS, 2 filantrópicos, dos hospitais, um hospital em Bom Jesus, Tabapuana, no Rio de Janeiro, e em Campos dos Goytacazes. A gente interferiu e a gente conseguiu essas habilitações. Pode contar com a gente que a gente trabalha lá para qualquer estado. Nosso mandato aqui é o mandato de deputado federal, não trabalha só para o estado do Rio de Janeiro, não. Pode mandar que a gente trabalha pelas habilitações.
que está acontecendo são as secretarias estaduais também demorando a mandar esse processo de credenciamento, né? Às vezes secretarias estaduais, às vezes secretarias municipais. É bom olhar se está dentro do plano de contingência que foi apresentado, porque algumas pessoas apresentaram um plano de contingência e depois pediram para habilitar serviços que não estavam no plano. Isso era muito importante fazer essa avaliação. Perfeito. Obrigada, deputado. A Lair Moura, ela também manda outra pergunta, questionando como o Centro Especializado em Reabilitação pode pleitear verbas para aquisição de EPIs, que hoje está fora de qualquer verba por não ser um equipamento hospitalar. A verdade é o seguinte, as unidades ambulatoriais, a partir do momento de retomada de atividades, né, ou algumas unidades que não podem parar, até pelos portadores de deficiência que utilizam, o que elas precisam fazer é fazer um link direto com as secretarias municipais. Acho que elas precisariam fazer um link direto com as secretarias municipais, né, até porque grande parte são prestadores de serviços municipais, para poder fazer a solicitação dos equipamentos de proteção individual às secretarias municipais, para não poder parar, e quem tiver parado para retomada, né, porque eu acho que é o município hoje que recebeu o recurso descentralizado que deveria ser o responsável pela compra desses equipamentos de proteção individual. Deputado Luizinho, nós, da CNP, já temos uma ação forte, vamos compartilhar com vocês, porque acredito que qualquer ação que venha falar da tabela, que venha falar da modificação do financiamento das nossas instituições, indiscutivelmente, ela vai passar pelo parlamento. E eu sei que nós podemos contar com essa base forte do parlamento, com você, com a deputada Carmen, com o deputado Brito, com o deputado Pedro, enfim, são vários, porque passa pelo parlamento. Nós estamos aí, amanhã, inclusive, com uma reunião no Ministério da Economia, para discutir realmente uma questão de saúde pública. O problema nosso, certo, não é só das Santas Casas ou hospitais filantrópicos, é um problema do Brasil, é um problema dos brasileiros, do governo, tanto, certo, pela assistência, que é a maioria que nós prestamos no serviço público, como é um custo menor do que o custo que o hospital público, o serviço público destina aos seus usuários, como também, certo, o número de empregos que nós representamos e o número de serviços que nós representamos. Isso é um impacto muito forte na economia do nosso país, por isso estamos no Ministério da Economia tratar de uma forma global, certo? Esse formato já reconhecido pelo governo brasileiro, já reconhecido pelo Ministério da Saúde. Deputado Luizinho, o Ministério da Saúde, agora, na hora que ele paga R$ 1.600 um leito de UTI, ele reconhece claramente o subfinanciamento que vem há anos, né, sendo colocado em nossos hospitais. Na hora que ele faz uma nova forma de financiamento, certo, aos hospitais de pequeno porte, ele reconhece esse subfinanciamento. Então, isso, certo, nós estamos agindo de uma forma muito forte, que é o pós-coronavírus. Nós temos que ter, indiscutivelmente, a sustentabilidade das nossas instituições, das Santas Casas e os hospitais filantrópicos. Porque, como você disse, deputado, agora as pessoas estão vendo quantos e quantos leitos. Essa Santa Casa, vizinha à casa de sua mãe, ela fechou por financiamento. Ela fechou por falta de financiamento. Porque nós, gestores de Santas Casas e hospitais filantrópicos, nós somos uns gigantes e conseguiria ainda hoje, certo? Conseguir prestar esse serviço com o subfinanciamento que existiu até então. Então, tenho aqui a certeza de contar com o Parlamento Brasileiro, de nós conseguirmos, dentro aí desses 2, 3 meses, no máximo, conseguir uma saída de imediato para conseguir chegarmos no final do ano como pós-coronavírus. Mas também fazer um estudo mais profundo, como você colocou aí, certo? Falando em tabela, falando de forma de financiamento,
enfim, falando de uma forma realmente, de fato, que tenha o pagamento justo, que cubra os nossos custos, que nós não queremos mais do que isso. Queremos manter a nossa instituição, queremos manter a nossa missão, que há mais de 500 anos assim o fazemos, para que nós possamos estar nossos hospitais abertos e não fechando. Porque, deputado Luiz Nilson, se não for tomar qualquer providência, nós iremos fechar muitos leitos até o final do ano. Porque o que vem aí realmente muito sério. Essa demanda que nós colocamos aí, de demanda reprimida de pacientes do SUS, nós vamos ser cobrados pelos gestores para que nós possamos fazer muito a mais do que nós estamos contratualizados, certo? Com aquele custo, com o pagamento da tabela SUS. Isso vai ser um caos para nossas instituições filantrópicas, vai ser um caos para nossas Santas Casas. Então, aqui, para finalizar, quero agradecer o apoio, quero agradecer em nome dos brasileiros também o que você tem feito na Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid-19. São ações que impactam nas nossas Santas Casas, mas impactam em todos os brasileiros. Essa ação dos medicamentos, essas ações que vocês estão fazendo lá, é realmente salvando inúmeras vidas aqui no nosso país e dos brasileiros. Muito obrigado e vamos continuar aí conversando para que nós possamos dar a sustentabilidade definitiva das nossas Santas Casas e hospitais filantrópicos. Merócles, eu que agradeço aqui a participação. Você sabe que eu tenho brincado que um dos problemas do estado do Rio de Janeiro foi o fechamento da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, o fechamento de diversas unidades filantrópicas que fez com que a saúde do Rio de Janeiro perdesse em qualidade. Os locais que a gente tem unidade filantrópica, como a Santa Casa de Barra Mansa, a Santa Casa de Resende, como nós temos, que é uma região no Médio Paraíba, né, a nossa divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, lá em cima no Noroeste, o Hospital São José do Avaí, o Hospital São Vicente, aonde a gente tem unidade filantrópica de qualidade, você tem uma população mais bem atendida no estado do Rio de Janeiro. É uma pena que a nossa região metropolitana e a cidade do Rio de Janeiro, as unidades filantrópicas tenham fechado. E aonde a gente vai no Brasil, aonde a gente vê que a saúde funciona, são na Santa Casa e os hospitais filantrópicos. Sem sombra de dúvida, a gente tem muito que viver juntos e muito que enfrentar de lutas. Mas é bom um bom combate, é a oportunidade da gente discutir, a oportunidade da gente andar para frente. Não tenho dúvida que algumas pessoas que achavam que a saúde era gasto, elas vão passar que a saúde é um investimento. Se faz necessário a gente ter as nossas unidades de qualidade, que faz a necessidade da gente ter profissionais de qualidade e que a nossa estrutura funcione bem. Porque só a gente consegue salvar vidas se a nossa estrutura estiver funcionando bem e de qualidade. Eu queria muito, Merócles, agradecer. Contem 100% com o meu mandato. Eu aqui no Rio de Janeiro, o pessoal que trabalha nas unidades filantrópicas nos ajudou muito no período de secretário de Estado, mas principalmente me ajudou muito durante a minha eleição e a gente tem estreitado o laço. Eu acabei de sair ali do Hospital São Francisco, que é o maior centro transplantador aqui do Rio de Janeiro. A gente tem certeza absoluta que são as unidades filantrópicas que vão continuar fazendo a diferença na vida do nosso país e nos ajudando a salvar vidas. Muito obrigado e sempre que convidado aqui estarei. Muito obrigado, Luiz Hilbert. Muito obrigado a todos. Continuaremos sempre em contato e continuaremos sempre juntos. Obrigado, deputado. Obrigado a todos. Boa tarde. Forte abraço, Merócles.